no nosso estudo do livro de Hebreus, né? Essa semana, ao considerar ao ponto em que chegamos, eu me lembrei por algumas vezes como que o Senhor, caminhando pela terra de Israel, ele progressivamente parava, as multidões se ajuntavam ao redor dele, e aí ele vinha e começava a ministrar a palavra. O Senhor não fez um único pronunciamento gigantesco, né? Um grande pronunciamento magistral, mas ele foi progressivamente, passo a passo, caminhando pela terra, falando a sua palavra, salvando, iluminando, ensinando e atraindo as pessoas até ele, né? Então, hoje, nessa oportunidade que a gente tem aqui mais uma vez, é a oportunidade da gente se aproximar um pouquinho mais do Senhor. E é tão bom, né, que o Senhor, como a Márcia orou, o Senhor tem nos dado pequenas porções, né? 1, 2, 3, 4 versículos, de tal sorte que a gente pode, ainda que com alguma dificuldade, e não de maneira tão fácil, porque às vezes a gente escuta e não consegue compreender totalmente, mas é muito mais fácil, como dizem por aí, né, comer o boi aos bifes do que o boi inteiro, né? A palavra do Senhor, ela tem muitas questões, o livro de Hebreus é muito rico, tem muitos pontos. Acredito que se a gente caminhasse de maneira muito acelerada, talvez a gente não pudesse absorver muito. Mas da forma que temos feito, a gente tem a nítida sensação, né, que cada versículo, cada trecho que passa, deixa em cada um de nós, de alguma forma, uma marca indelével, né? Assim como foi no livro de Atos, está sendo também no livro de Hebreus. Nós temos até aqui acompanhado, né, fundamentalmente no capítulo 6, e a gente sabe o histórico passado, né, desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 6, os nossos irmãos hebreus, toda aquela situação que se sucedeu sobre eles, uma questão de apostasia, de perda de fé, de dúvida, de opressão externa, de opressão interna, típico de tudo aquilo que nós na nossa vida passamos, não é muito diferente conosco, né? Muitas vezes, se não é por um problema externo, é por um problema interno. Não existe vida cristã sem sofrimento, não existe vida cristã sem combate. A palavra da apostasia aqui, ela é tratada porque ela é um tema que pode acontecer com cada um de nós, não só individualmente, como coletivamente. Então, o Senhor, na sua misericórdia, ele vem e começa a falar, né, de maneira muito carinhosa, muito amorosa, aproximando, tirando muitas vezes aquela poeira que está sobre nós, né? Eu diariamente preciso lavar o óculos. De um dia para o outro, a minha visão gradativamente. Tem dias que eu não consigo lavar, eu chego e falo, tá ruim, né? Acho que eu estou ruim da visão, mas não está ruim. É o óculos, né? Você precisa limpar o óculos. A nossa visão espiritual é da mesma forma, irmãos. Frequentemente a gente precisa abanar um pouco, limpar, é muita coisa, é muita situação, e às vezes a gente fica embaçado, fica embotado, né? Perde às vezes até o apetite, a vontade de aprofundar demasiadamente, mas graças ao Senhor. Nós vimos no capítulo 6, né, e nós vamos ler já os versículos, hoje com uma grande ênfase nos versículos de 9 a 12, nós vamos fazer uma pequena recapitulação, lembrando, né, como que, de forma assim, muito nítida e clara, e foi uma figura que para mim deixou, assim, ficou muito, muito claro, quando o Alisson falou na semana passada, nós somos comparados a uma terra, na qual o Espírito Santo semeia a sua palavra, semeia o seu desejo. E a terra pode ser ruim ou pode ser boa. Essa é uma parábola bíblica, inclusive, né? E quando fala da pregação do evangelho, que muitas vezes a palavra cai em terreno rochoso, muitas vezes cai em terreno arenoso, muitas vezes cai em áreas inadequadas, e ela não frutifica. A nossa vida também. Nós somos um solo. Quando o Senhor semeia em nós a palavra da verdade, a palavra da vida, muitas vezes a gente pensa, em primeiro lugar, em nós. É por minha causa, é para mim. Em parte, sim, o Senhor quer que cresçamos. Mas a salvação, essencialmente, é só o primeiro passo para que a gente possa servir o Senhor. Isso mostra que a salvação não tem por fim e finalidade última apenas a nossa pessoa, mas que a vida na nossa pessoa cresça e nós possamos servir a outros. E possamos levar o Evangelho do Senhor e as verdades que o Senhor tem dado até nós, né?
Com relação a essa questão de sermos ou não uma boa terra, isso está permeado praticamente em todos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vai encontrar versículos no Antigo Testamento falando sobre isso e também no Novo Testamento. De toda forma, vamos fazer a leitura dos versículos de hoje, Hebreus capítulo 6, de 9 a 12. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar e na sequência eu vou discorrer um pouco sobre essa palavra. No versículo 9 inicia nos dizendo assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Esse é o foco hoje do nosso compartilhar, né? Vamos pegar algum pequeno retrospecto, né? Vamos ler agora, podemos acompanhar todos juntos, Isaías capítulo 5, versículos de 4 a 7. Capítulo 5. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 1 até o 7. Eu, mais uma vez, vou ler com os irmãos, se todos estiverem achados, os irmãos acompanhem. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras, e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos, a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Esse versículo, irmãos, ele tem um paralelo muito forte com o versículo de Hebreus, no capítulo 6, versículo 8, né? 7 e 8, quando nos compara a uma terra na qual o Senhor semeou, lançou sementes. Aqui nós vemos no livro de Isaías, era uma vinha. Quem planta uma vinha espera o quê? Colher uvas, beber um vinho. Quando o Senhor semeia na nossa vida a palavra em nós, o que Ele espera? Que nós possamos produzir aquilo que lhe agrada. Nós vimos no livro de Hebreus que a situação que os irmãos lá se encontravam, se não na sua totalidade, mas pelo menos em parte, era uma situação que não agradava ao Senhor. Então o Senhor manda o seu santo profeta, manda o seu apóstolo, manda seu servo. Nós não sabemos exatamente quem é o autor do livro, mas o autor não muda o conteúdo. O conteúdo é mais importante que o autor. Capítulo 6, versículos 7 e 8 de Hebreus, está justamente nos alertando a isso. E o que ele alerta aqui no versículo 8, que nós já vimos na semana passada, quando ele diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição,
e o seu fim é ser queimada. Que destino cruel, né? Que destino ingrato, não só cruel para quem está nessa terra, foi ali plantado ou recebeu a chuva espiritual, né? Quando fala choveu sobre a terra, significa que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra e, por fim, ao invés de produzir algo útil, produziu cardos e abrolhos. Então, a palavra em Isaías nos fala que o Senhor tira as muralhas, deixa o gado pisotear por cima, derruba a sebe, deixa de podar, deixa de cuidar. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, ele fala, olha, não só isso, mas tudo isso que sobrou, né, dessa infertilidade, todos esses ramos secos que não produzem vida, que não produzem fruto, serão queimados, né? Como fala aqui no versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, assim, essa é uma palavra bastante pesada, né? No dia que foi compartilhada, na semana passada, eu ouvi, eu saí assim pesaroso, porque só o fato da gente estar escutando essa palavra, estar sujeito a essa condição, já nos remete a um cenário que, puxa, queira pela misericórdia do Senhor que nós nunca estejamos nessa condição. Mas ela não é impossível de acontecer, os nossos irmãos hebreus passaram por isso. Então aqui o escritor da carta, ele vai direto ao ponto, depois de ter exposto toda a superioridade de Cristo, depois de falar de tudo que o Senhor é para nós, ele encontra os irmãos numa situação infrutífera, pelo menos em parte deles. Então ele os alerta. E é bom, né, irmãos? Porque imagina se alguém não te alerta, você acha que está bem, e na verdade você não passa de um monte de galho seco, pronto para ser lançado ao fogo. Então, a palavra do Senhor o Senhor é cheio de misericórdia, a sua palavra é cheia de luz. Essa é, de certa forma, o grande encargo que está colocado aqui no capítulo 6, nos alertar para que nós não sejamos tais pessoas, para que nós não nos deixemos cair nessa situação. Nos versículos que nós vamos ver mais à frente, o escritor ele vai justamente apontar alguns aspectos que podem nos ajudar a não nos deixar cair nessa situação, não nos deixar ficar dentro dessas condições. Ainda em Isaías 55, 10 e 11, vamos dar uma olhada? Isaías 55, versículo 10 e 11, nos diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Então, a gente sabe que quando a palavra do Senhor ela vem até nós, ela cai como uma chuva nessa terra, e nós somos comparados a essa terra, ele tem uma alta expectativa, que ela não volte vazia. Imagine você semear uma terra toda, lançar sementes e chover, e depois você não vê brotar nada. Não é estranho, hein? Terrível para quem é, né, dono de terra, dono de fazenda, você plantar e você vai falar, mas o que aconteceu? A semente era ruim ou a terra era ruim? Aqui, no livro de Isaías, a gente vê, a palavra do Senhor chove sobre nós continuamente. Então, nós podemos também continuamente fazer a reflexão, né? Nós temos dado frutos ao Senhor? A nossa vida tem sido frutífera ao Senhor? Ou tem sido uma vida egoísta para si mesmo, né? A gente sempre espera receber luz do Senhor, mas muitas vezes naquela perspectiva, para mim, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu preciso da palavra, e certamente precisamos. Como eu comentei com os irmãos, mas a finalidade, o objetivo fim não está em nós, mas naquilo que frutifica de nós para o Senhor, para os irmãos, para a sociedade onde nós vivemos, para a coletividade onde nós nos encontramos. Então a gente tem que ter sempre em mente isso, né? Que a nossa vida ela não seja realmente uma vida infrutífera. Diversas passagens do Novo Testamento também nos mostram que nós somos agraciados pelo Senhor quando somos salvos com a graça, com a palavra da salvação, e todos nós recebemos os dons essenciais, e o Senhor tem expectativa que nós possamos multiplicar, 1 por 10, 1 por 100, 1 por 50, de alguma forma nós devemos multiplicar, e Ele adverte que quando Ele voltar, Ele vai cobrar cada um de nós
E se ele nos encontrar sem frutos, nós falamos, não, eu guardei a salvação, Senhor, eu recebi a salvação, guardei a salvação, me encontro aqui, íntegro, eu não fui para o mundo, não caí na farra, não me desviei da tua casa, porém eu não produzi nada. Eu não produzi na minha família, não produzi no local de trabalho, não produzi na sociedade onde eu me insero, não produzi na igreja, cooperando com os irmãos e com a edificação, eu não produzi nada. Eu fui um mero, ouvinte, um mero assistente das reuniões. Não perdi uma, Senhor, e guardei tudo que foi falado, mas não frutifiquei. Essa é uma situação terrível. Mas essa é uma situação colocada aqui no livro de Hebreus, e é bom que a gente aproprie a palavra com as experiências práticas, né? Porque senão fica numa camada muito etérea e a gente não consegue entender no que é que isso se aplica a cada um de nós. No livro de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, mais uma vez, ainda recapitulando um pouco, né? No capítulo 3, versículo 6, essa analogia, essa metáfora da terra e das sementes é apresentada. No versículo 6 fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ainda no capítulo 3, versículo 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, versículo subsequente, 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra, cada um, o próprio fogo o provará. E no versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então isso aqui é um passo adiante, né? A gente não só recebe a palavra do Senhor, que é poderosa, né? Como ele fala, eu plantei, Apolo regou, Deus até dá o crescimento, mas se nós não crescemos a ponto de poder abençoar outras pessoas, a nossa vida não tem sentido como vida cristã. Esse é um grande ponto para a gente perceber nessa noite. A nossa vida como cristãos não faz sentido se ela tiver como objetivo final única e exclusivamente a nossa pessoa. Nós seríamos um conjunto de indivíduos individualistas, pensando cada um em si mesmo, sem enxergar o desejo do Senhor, né? Que é que outras pessoas sejam salvas, que nós possamos crescer, que a vida se multiplique, que tenhamos discernimento para a aplicação da justiça. Se a gente não enxergar isso, irmãos, nós seremos egoístas em nós mesmos, né? Então, isso ainda está dentro do contexto, né, do versículo 8 do capítulo 6 aqui de Hebreus, quando fala, será rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Isso está no versículo, então, como lemos de Coríntios, capítulo 3, versículo 3, quando fala, o próprio fogo o provará. Ou seja, toda a nossa vida, tudo aquilo que está ligado à nossa vida, enquanto pessoa, enquanto cristão, vai passar por essa prova de fogo. Se o que a gente realmente edificou não tem substância, não tem consistência, não é segundo a graça, a fé, o amor, mas é segundo a carne, o esforço humano, tipificando madeira e palha e feno, isso vai queimar. Isso não agrada ao Senhor. Então nós vamos sofrer o prejuízo da questão do galardão, né? Depois nós vamos ver um pouco mais à frente. Esse prejuízo de você comparecer perante o Senhor e não ter o que apresentar para Ele como oferta agradável, fruto da obra do Espírito Santo na sua vida, está intimamente ligado com o recebimento do galardão, quando nós viemos na presença do Senhor. Oxalá, né, queira Deus que o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua bondade que Ele tem tido sobre nós, isso se denota porque Ele não tem nos deixado para trás, tem sempre falado conosco, que de alguma forma isso possa mover o nosso coração, possa mover a nossa disposição, possa nos fazer lembrar continuamente de que nós não podemos chegar ao fim da nossa vida cristã sem ter frutos para apresentar ao Senhor, sem ter uma obra digna do Senhor. Falar, Senhor, eu corri o bom caminho, batalhei, fiz o que o Senhor pediu, e por fim, a gente sabe que ainda no finzinho o Senhor há de completar, né, com a sua graça, completar o que nos falta, mas a gente não pode parar. Então, olhando agora já para dentro do versículo 9, né, o versículo, capítulo 6 de Hebreus, versículo 9, quando ele nos diz, quanto a vós outros,
Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, esse versículo, se nós pararmos para olharmos em detalhe, ele nos dá uma janela de entendimento que ele está se dirigindo a um grupo de pessoas. Então, quando a gente olha ali a essa comunidade dos hebreus, tudo indica que haviam dois grupos de pessoas, né? Porque ele se diz, quanto a vós outros. Bom, não sendo vós outros, quem são os outros que não são vós outros, né? Quem são aqueles que ficaram e que estão dentro do contexto aqui do versículo 8, que produziram madeira, feno e palha, que estavam entrando pelo caminho da apostasia e estavam próximos a serem derrotados na sua jornada cristã. Então, quando ele fala quanto a vós outros, indica que havia dois grupos ali, mas havia um subgrupo, que é justamente esse a qual ele começa aqui a discorrer no versículo 9, e que ele está persuadido, né, e começa a se dirigir a eles de uma maneira muito carinhosa, inclusive, porque você vê que nós viemos ali no capítulo 6, do versículo 1, praticamente até o versículo 8, vamos dizer assim, o chicote comendo, né? Ele está falando, vocês vão ser queimados, vocês estão no caminho da apostasia, vocês vão se perder, isso está errado, estão sendo advertidos, estão sendo chamados a atenção. Quando chega aqui no versículo 9, o autor ele alivia, vamos assim dizer, né, a palavra da repreensão e passa a palavra do estímulo positivo, né? As pessoas sempre falam, como você acha melhor estimular as pessoas, né, no mundo secular, pelo amor ou pela dor? A gente vê que o Senhor ele se utiliza dos dois instrumentos. Por vezes o Senhor vem pela dor na vida das pessoas, toca, aperta, dói, passa por provação para acordar aquela pessoa, para fazer ela despertar, para fazer ela caminhar. E às vezes ele vem quando você está lá quebrado, aquela cana que está praticamente esmagada, você está já no fim, não ilumina mais, não cumpre o propósito. O Senhor vem com amor e ele abana, ele reacende a chama, de novo com amor volta a te chamar. Então aqui, nessa virada do versículo 8 para o 9, o autor ele começa então a se dirigir aos irmãos como amados de Deus, né? Como amados entre eles. E ele estava persuadido que há coisas melhores que são pertencentes à salvação. Quer dizer, os irmãos estavam olhando problemas, né, de perseguição, problemas de sofrimento, problemas de voltar atrás na sua jornada cristã, e agora o autor está fazendo-os olhar para frente e dizendo, olha, eu estou persuadido que ainda que vocês estejam desmotivados e querendo voltar atrás, há coisas melhores à frente. E ele vai começar a falar sobre essas coisas melhores à frente, né? Coisas pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ou seja, quando ele fala ainda que falamos dessa maneira, está se referindo ao chicote que comeu ali do versículo 1 até o 8. Ó. Ainda, né, que eu pressionei vocês, falei de maneira muito dura, ainda assim, há coisas melhores à frente, coisas pertencentes à salvação. Então, ele vai começar a discorrer sobre isso daí. E as coisas pertinentes à salvação, irmãos, elas são as coisas pertencentes à fé, que nos ajuda a nos mover, quando muitas vezes a gente está abatido, está sem rumo, está sem perspectiva, está desanimado por alguma razão, em meio à comunidade. O Senhor vem abanar a nossa fé e vem dizer, não desanime. Não pare, não caia, não retroceda, não abandone, prossiga, tenha fé. Eu venci o mundo, eu edifiquei a minha igreja, eu tenho poder e vou transformá-la até a minha volta. Também a questão da graça, o Senhor concede a cada um de nós uma porção de graça. Às vezes eu penso na graça como aquela porção de maná que era dada ao povo de Israel no deserto. Todo dia tinha uma porção de maná para sustentar aquele povo, para fazê-los caminhar, para lhes dar energia, lhes dar força. A graça do Senhor em nós é como isso, né, irmãos? Ela dia após dia vem na nossa vida e o Senhor derrama um pouco mais de graça. Isso nos impulsiona. E aí pela fé a gente tem uma visão espiritual. A gente pela fé sabe para onde a gente deve ir, sabe o que o Senhor requer de nós, e sabemos que ainda que muitas vezes isso esteja muito além da nossa capacidade, pela graça nós podemos alcançar.
também a questão, né, as questões pertinentes, que fala as questões pertencentes à salvação. O Senhor dá para cada um de nós, ao longo de toda a nossa vida, o arrependimento. Ele começa no dia em que nós ganhamos clareza com relação ao Evangelho, e que nós entendemos, né, que nós estávamos caminhando no mundo de forma contrária a Deus. Aí veio alguém, o Senhor enviou alguém, alguma circunstância, algo aconteceu ao nosso redor, e alguém começou a nos iluminar, a falar a palavra, e a gente começa a perceber, puxa, onde que eu estava? O que eu estava vivendo? Eu quero esse caminho. Então a gente muda de direção. A gente deixa de seguir por aquela senda que a gente seguia, a gente muda de direção e passa a seguir o Senhor. Isso é o arrependimento, quando nós viramos e mudamos de direção. Esse arrependimento que o Senhor dá originalmente a nós no momento da nossa salvação, cheio de graça, cheio de verdade, é algo que nos acompanha por todo o tempo da nossa vida cristã. Porque nós erramos, irmãos. Nós falhamos, nós caímos, nós duvidamos, nós apostatamos muitas vezes, nós temos problemas. E o Senhor vem depois, então, nos dar espírito de arrependimento. Puxa, não devia ter feito assim, não devia ter falado assim, não devia ter procedido assim, não fiz corretamente, não era como o Senhor queria, Senhor, me perdoa. Quantas vezes? Eu acredito que os irmãos não sejam diferentes de mim. Quantas vezes pela manhã me arrependi diante do Senhor? Senhor, me perdoa. Eu já levanto sabendo que estou devendo. É típico da nossa natureza. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Às vezes termina o dia anterior, você tem problemas não resolvidos. Levanta no dia seguinte e fala, Senhor, me perdoa. Me dá força, me dá graça para que eu possa ser uma pessoa melhor, possa gerar frutos, possa frutificar para Ti, para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu não quero continuar a ser como eu sou. Esse velho homem, irmãos, que está conosco, ele não morre, né, no dia seguinte. Nós o sepultamos no batismo, mas ele está dentro. Ele está nos acompanhando, caminhando junto conosco, né? Todo dia ele quer se levantar, né, Carol? Então, o arrependimento faz parte dessas coisas melhores da salvação. Associado a tudo isso, né, irmão? O coração arrependido, uma visão de fé que nos move adiante, uma porção de graça que nos alimenta para poder prosseguir, nós temos a questão relacionada às obras. Eu pelo menos, não posso falar pelos irmãos, cada um sabe da sua própria percepção e da sua vida. Durante muito tempo a gente desqualificou a questão das obras. Desqualificou. Não, ninguém é salvo pelas obras, mas a gente sabe que a pessoa verdadeiramente salva, ela tem obras para apresentar diante de Deus. E se você acha que somente pela fé você vai caminhar, eu vou te mostrar as minhas obras, você vai ver que a gente só consegue chegar até elas por conta da fé que o Senhor coloca em nós. Então, quando a gente desassocia a nossa vida da prática das boas obras, nós ficamos com uma vida sem fruto para o Senhor. Porque, afinal de contas, o que o Senhor quer de nós? Só fé. Se essa fé ela não for colocada em prática, ela não gera fruto. E a fé colocada em prática, ela redunda em boas obras. Às vezes a gente faz a noção de que boas obras está ligada única e exclusivamente a atravessar a velhinha na rua, né, como um bom escoteiro, ou pagar uma refeição para alguém que está passando necessidade. Não, não é apenas isso, também é isso. Também é isso. A Márcia sabe ali onde nós moramos, aquela região bastante populada, né, por pessoas que estão em condição muito miserável nas suas vidas, né. Por diversas vezes, eu já me condoí de vê-los e às vezes falo, Fernanda, separa o que tem aí do almoço ou da janta, eu vou descer e vou levar para a pessoa. Irmão, se você tem um coração cristão, se o Senhor Jesus habita dentro de você, assim como ele se condoeu de você, ele se condói de tal pessoa. Assim como ele se condoeu dos miseráveis, cegos, coxos, aleijados, oprimidos, hoje não é diferente. Então, quando a gente passa alheio às necessidades de outras pessoas, e não só por conta dessas questões, e de muitas outras, às vezes um irmão enfermo, um parente de um irmão enfermo, uma situação que exige de nós um pouco mais, e às vezes a gente se omite, né, recua. Tem outros irmãos que vão cuidar disso daí, eu não preciso me preocupar. Na verdade, o que você está guardando? E o que você está ganhando com essa atitude? Na verdade, nada, né, irmãos? Nós estamos perdendo a oportunidade que a circunstância nos dá de acumular galardão diante do Senhor. Então, muitas vezes, o Senhor nos coloca diante de oportunidades para que nós possamos ter boas obras.
E a gente desperdiça as oportunidades, a gente passa reto, né? E também com relação à doutrina de Cristo, nós temos sido muito solícitos em buscar a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é aquilo que está aqui nesse livro, né? Desde o princípio foi a doutrina de Cristo. Ele estava lá na fundação da terra. Ele participou do façamos o homem à nossa imagem, à sua semelhança. Ele acompanhou, ainda que de maneira indireta, toda a nação, o povo de Israel, os patriarcas. Ele adentrou e chegou até nós no Novo Testamento presencialmente. E o Senhor está aqui, sua doutrina está aqui, de ponta a ponta. Nós temos nos aplicado a essa doutrina. Todo sábado a gente vem aqui, estuda e busca o Senhor e quer entender mais. E isso é maravilhoso. Isso faz parte, né, do que fala aqui, as coisas melhores e pertencentes à salvação. Aqui não está se tratando de sofrimento, não está se tratando de nenhum outro tipo de coisa, senão as coisas melhores concernentes à salvação. Se nós formos capazes de abraçar essas questões, as questões concernentes àquilo que é melhor, certamente nós teremos mais segurança e certeza quanto ao galardão que haveremos de receber quando comparecermos diante da presença do Senhor. Então, a palavra aqui, né, no versículo 9, ela começa a nos encorajar. Não sei se os irmãos estão tendo essa percepção, mas eu fui encorajado. Quando terminou na semana passada, né, e terminou como devia terminar, colocando as questões, né, num fundo preto, em letras brancas, para que a gente percebesse. Mas, graças ao Senhor, a régua já moveu. No momento agora, o Senhor falou, veja, essa é a situação daquelas pessoas que não conseguiram dar fruto ao Senhor, não conseguiram se sustentar, se manter, ter a visão clara, a fé, a graça presente nas suas vidas. Estão secando, vão morrer e vão ser lançadas no fogo para serem provadas. E vão perder galardão. Aqui ele move já então encorajando. Olha quanta coisa boa tem dentro do reino de Deus. A fé, a graça, o arrependimento, as boas obras é a doutrina de Cristo. Quando o escritor ele está dizendo que das suas convicções a respeito disso, está dizendo que ele, quando ele fala, estamos persuadidos, ou seja, ele está sendo convencido e também quer nos convencer que existem coisas melhores nas quais nós podemos trilhar, que nós podemos alcançar o galardão, podemos alcançar o prêmio da salvação lá no final dos tempos, né? Isso fica claro também já a partir do versículo 10. Porque quando a gente olha a situação até o versículo 8, irmãos, a gente pode ser levado a pensar, puxa, mas Deus é injusto, né? Faz 30 anos que eu estou aqui servindo ao Senhor e de repente vem uma palavra dessa como Hebreus 6, versículo 8, dizendo que eu vou passar pelo fogo e ainda corre o risco de não sobrar nada. Vou comparecer nu diante do Senhor, não tenho uma boa obra, algo que oferecer ao Senhor. No versículo 10 ele começa dizendo, porque Deus não é injusto. Ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, em meio a uma situação tão pesada, né, tão dura, ele vem nos encorajar e dizer, olha, Deus não é injusto. Se ele está falando essa palavra para nós, muito pelo contrário, ele é justo e misericordioso. E nos diz essas palavras para que a gente não perca o galardão. Irmãos, realmente, olha, se a gente correr essa jornada e chegar lá no fim, quer seja porque nós partamos antes ou porque o Senhor venha, e a gente não tiver o que apresentar diante do Senhor de forma concreta, além de dizer para Ele, eu estive em todas as reuniões e encontros de irmãos e estava sempre aqui, irmãos, não vai subsistir. Isso é meio, não é fim. As reuniões são meio, não são fim, em muitos aspectos, né? Então o Senhor, ele, na sua infinita misericórdia, ele começa a nos despertar, né? Deus não é injusto. Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, nos fala assim, eu mesmo, se os irmãos quiserem abrir, eu aguardo um minutinho aqui. Isaías 43, versículo 25.
o que eu vou colocar aqui para os irmãos é o seguinte, né? Quando a gente fala dessa questão de justiça do Senhor, né? A gente tem que se lembrar de duas coisas. Por um lado, o Senhor, ele não se lembra dos nossos pecados, né? A gente sabe disso. O Senhor quer esquecer, ele apaga os nossos pecados. Mas, por outro lado, ele não esquece das nossas obras. Não esquece das nossas obras, né? Porque é o que fala aqui, ó. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Irmão, trabalho é obra. Todo trabalho gera uma obra, né? Então, em Isaías 43, 25, fala: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Então, o Senhor, ele faz a afirmação aqui. Nós podemos ter a certeza que nós não vamos deixar de ganhar galardão, ou não vamos deixar de entrar no reino por conta dos nossos pecados. Porque quanto a esses, não só a obra da cruz já resolveu, como o Senhor não quer. Eu não quero nem mais ouvir falar sobre isso. Isso é coisa passada. Eu morri pelos seus pecados. Se você vem me relembrar deles, eu quero esquecer deles. Mas, por outro lado, né, o Senhor fala, ele não se esquece do nosso serviço. Então, em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, nos diz assim: Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrareis. Ou seja, mais uma vez ele fala, ó, a questão de pecados está ultrapassada. Já foi, o Senhor pagou na cruz. Mas quanto às nossas obras, o Senhor não vai esquecê-las. Tudo aquilo que nós fizermos ao Senhor, aos santos, à sua noiva, vai ser registrado e vai contar a nosso favor. Esse amor, irmãos, é o amor que nós temos por conta do nome de Jesus, né? Quando nós servimos ao Senhor, quando nós servimos aos irmãos, nós o fazemos por conta do amor que nós temos ao Senhor. Essa deve ser a motivação primária, quando nós servimos na igreja. E também não só na igreja, irmãos, quando nós atuamos e produzimos boas obras, elas devem ter como fruto originador o amor de Deus na nossa vida. Isso é um teste para nós, né? Porque às vezes a gente tenta comprar crédito fazendo as coisas sem ter amor, né? Me fala aí o que está precisando aí que eu vou ajudar aqui a cooperar. Precisa fazer um convite, precisa fazer um site, precisa ajudar uma pessoa que está necessitada aqui ou na rua. Enfim, tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós e que requer de nós uma ação, nós podemos dizer, não, Senhor, eu vou fazer. Mas qual é o seu coração? Você faz isso porque você ama o Senhor? Ou porque você quer comprar crédito? Misericórdia de Deus, né? Misericórdia. Nós precisamos, diante do Senhor, realmente abrir o nosso coração em arrependimento, dizer, Senhor, tem misericórdia. Tira de mim esse coração fazedor e me dá um coração amoroso. Um coração amoroso como o Senhor, para que o meu serviço a Ti seja por amor à Tua pessoa. E por conta disso, o amor de Cristo que está em mim também possa chegar por intermédio da obra aquelas pessoas que são recebedoras desse fruto de amor do Senhor na nossa vida, né? Às vezes eu fico pensando que às vezes a gente não consegue alcançar resultados, muitas vezes, com relação a vidas, porque a gente não ama, né? Todo amor produz vida. Toda ausência de amor produz nulidade. Isso na vida cristã é uma regra. Quando o fruto da vida do Senhor em nós é amor às pessoas e amor ao Senhor, isso frutifica. Quando há ausência disso, não há vida, há vazio, né? Então, vamos dar uma olhada em Mateus 25. Carlão, você pode ler Mateus 25, de 35 a 45? Mateus 25, de 35 a 45. Mateus 25, versículos de 35 a 45. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber.
era forasteiro e me hospedaste. Estava nu, me vestiste. Enfermo, me visitaste. Preso, e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderam: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Então, irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Bom, irmãos, assim a palavra em si mesma se explica, né? Porque está escrito em bom português. O serviço ao Senhor, ele é muito prático, né? Porque o Senhor exemplifica aqui circunstâncias muito práticas na nossa vida, né? Quando nós deixamos e perdemos a sensibilidade de olhar as pessoas, de olhar a criação de Deus, olhar as necessidades, e a gente se foca única e exclusivamente em nós, não deixando de esquecer que o Senhor veio a essa terra e Ele caminhou em meio ao povo. Ele não se assentou para fazer conferências entre os entendidos. Pelo contrário, Ele foi ao encontro daqueles que estavam nus, cegos, pobres, famintos, não só fisicamente, como espiritualmente. E então Ele se derramou a todos eles. Quando eu falo isso, irmãos, nós não desprezamos as nossas congregações, nossos estudos de palavra, mas, irmãos, os irmãos percebem que isso é só um meio para um fim? Se a gente não consegue colocar em prática a nossa fé, se a gente não consegue chegar até as pessoas e não consegue ver que ao fazer isso as pessoas, na verdade nós estamos fazendo ao Senhor, e se fazemos ao Senhor, o fazemos por amor a eles, isso reflete na vida das pessoas. E na ausência disso, também há reflexo na nossa vida. Você vê que é como se o Senhor dizendo: eu estou caminhando e tem os que estão à minha destra e à minha esquerda. Os que estão à destra são aqueles que estão conseguindo receber a graça, a fé, a esperança, o arrependimento, a palavra de Cristo e conseguem produzir frutos. E os que estão à esquerda não conseguem, viraram terra seca. A gente sabe também da palavra do Senhor, quando Ele se refere e fala: olha, muitos dirão naquele dia, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, expulsamos o demônio, curamos e edificamos e congregamos. Irmãos, o que falta nesses que os difere daqueles? Eles fizeram em teu nome, não por amor. Faltava o amor. Nossa, irmão, isso aqui é arrasador. Isso aqui é para você passar a régua, sabe? Considerar diante do Senhor, Senhor, me ajuda a fazer um balanço, me ajuda a ver como que está o meu coração. Se eu tenho procurado ser um bom rapaz, né? Que faz aquilo tudo que o Senhor me pede, estou engajado, estou comprometido, estou aplicado. E o Senhor pergunta: é por amor? Por isso o Senhor indagou Pedro: tu me amas? Tu me amas? Né? Tu me amas? Ele indagou por 3 vezes, porque sabia. Pedro estava ali como um fazedor.
e não como alguém que ama. E ainda que Pedro fale, tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele só fala, então vamos ver. E aí ele foi posto à prova. E quando ele foi posto à prova, Pedro se arrependeu. Misericórdia do Senhor tem estado continuamente conosco. Justamente pelo fato dele nos trazer luz nessa palavra. Nós podemos parar e refletir, né? Isso considera, né, quando ele fala no versículo, para com o meu nome, né? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Demonstra que ele considera todos os atos de bondade praticados ao seu povo e que são feitos para, na verdade, para ele mesmo. Essa solicitude, né, nós sabemos que os hebreus, eles passaram problemas, né? Não só problemas de fé, mas problemas eminentemente práticos. Nós vimos que eles aceitaram o espólio dos bens. Irmãos, quando alguém faz o espólio dos seus bens, suponha, né, que alguém chegasse e fala, Marcelo, está sem o seu carro, está sem sua casa, está sem a sua conta bancária. Como é que você fica? Você fica numa situação calamitosa, né? Muito provavelmente, os irmãos hebreus se socorreram uns aos outros. Então, aqui ele está chamando a atenção a isso, que o Senhor, ele não é injusto para ficar esquecido das boas obras que eles praticaram. Em meio a uma circunstância como aquela, se não fosse isso, esse o fato, eles teriam sido morridos ou dispersos todos, né? Então, havia um grupo que ainda conseguiu manter a assistência ao outro grupo que estava carecendo, né? No versículo 11 fala assim, desejamos, porém, que cada um de vós mostrando até o fim, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Ainda queria fazer uma ressalva, né, com relação ao finalzinho do versículo 10, quando ele fala assim, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Essa questão do serviço aos irmãos não é algo que a gente possa se bastar relatando o passado, né? Olha, irmãos, eu hoje estou meio parado, mas o Senhor sabe o quanto eu servi aos irmãos. Muito amor eu tive pelos irmãos. Por muito tempo fiz muitas coisas. Irmãos, eu me lembro muito bem quando eu me converti, a Fernanda também, nós nos derramamos ao Senhor sem medida. Sem medida. Eu coloquei na segunda escala o trabalho, coloquei na segunda escala a minha liberdade, coloquei na segunda escala o que o dinheiro podia me prover de benefício, de conforto, de satisfação e prazeres do mundo, de viagens. Nós saímos a servir o Senhor de maneira absoluta. E no nosso coração queimava um amor pelo Senhor. Um amor. Esse amor nos movia. Não havia cansaço, não havia dia ruim, não havia hora ruim, não havia nada. Os irmãos falavam, nós vamos orar às 6h30, na casa da Cris, lá no centro da cidade. 5h30, 4h, tinha irmão batendo lá na minha casa, na Camargo Paz, para a gente passar junto e seguir a pé até lá. Existia um misto de empolgação pelo Senhor, mas também de amor pelo Senhor. Aquele amor de quando você conhece o Senhor. Você se sente apaixonado, você se sente atraído, você sente que não tem mais nada maior do que o Senhor. Então você se entrega para correr atrás do noivo e tudo fica para trás. Essa empolgação que nós tivemos, esse amor, esse caminho, essa questão que queima e queimou no nosso interior, foi muito bom. É um marco diante do Senhor. O Senhor não é injusto para esquecer, mas não é suficiente. Porque aqui a gente vê ainda no versículo, pois servistes e ainda servis aos santos. É necessária uma ação contínua na nossa vida de serviço aos santos. É necessário. Se nós pararmos no passado, ele não vai ser suficiente para que nós possamos obter um galardão diante do Senhor. É necessário. Inclusive, o serviço aos santos, né, o que aqui o encorajamento vem sendo dado,
é que quando você se envolve com esse amor do Senhor, com as questões melhores pertinentes à salvação, e se aprofunda dessa maneira, você é liberto de cair na apostasia. Os irmãos percebem a relação? Ele está dizendo aqui das coisas melhores como um caminho para que nós não caiamos na apostasia. Quando a gente esfria, quando a gente fica morno, quando a gente fica de canto, quando a gente se torna um observador, é muito mais fácil de cair na apostasia do que quando a gente está engajado servindo ao Senhor por amor a Ele. Que apostasia existe na vida daquele que ama ao Senhor? Nenhuma. Nenhuma. Então, no verso 11, ele fala: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ou seja, aqui ele está reforçando no versículo 11 o que ele acabou de dizer no versículo 10. Pois servistes e ainda servis. Ao servir aos santos, nós temos que renovar a nossa diligência. Nós temos que manter a diligência que nós tínhamos. Nós éramos muito diligentes? Sim. Se nós fôssemos pouco e hoje fôssemos muito, eu acho que estaríamos melhor. Significando que nós crescemos na nossa diligência. O problema é que muitos, e aí eu não aponto o dedo para ninguém, eu falo de mim mesmo. O Senhor me ajude, tenha misericórdia. Eu já fui muito mais diligente do que eu sou hoje. Não mantive a mesma diligência. E o Senhor está cobrando aqui e está falando, mostrando até o fim a mesma diligência, para que nós possamos ter a plena certeza da esperança. Quando você é diligente e conhece o Senhor e sabe que Ele é santo e justo e que Ele não vai se esquecer do teu serviço a Ele em amor, você tem a certeza da esperança, de que quando Ele vier, que nem Paulo falou, ó, eu estou certo de que vou receber a coroa de glória. Eu estou certo, porque ele sabia que o serviço dele aos santos em amor era a garantia do galardão dele. Quando a gente não tem essa certeza, irmãos, e a gente para pensar, será que eu vou ter alguma obra para apresentar? É sinal evidente que você já está mal. Você já não está bem. Você já foi bom. Hoje você caminha lento. Você já andou rápido. Hoje você está cocheando. Antes você já foi aquele que guarda as muralhas. Hoje você tira a soneca na muralha. Ainda assim, nós somos dependentes do Senhor, porque não há em nós, muitas vezes, a energia necessária se não houver a misericórdia. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele é aquele que começou a boa obra em nós e há de completá-la. Se nós não criarmos confusão, né? Se nós não criarmos dificuldade, nós sabemos que o Senhor nos conhece, Ele sabe da nossa natureza, da nossa fragilidade, das nossas dificuldades. Ele há de completar a boa obra em nós. Mas nós temos que estar vigilantes e atentos, para que a gente não caia nessa indolência. A gente não se torne aqueles que, como foi dito, eram tardios em ouvir, tardios em entender. A gente não precisa ser tardio, irmãos. A gente deve perceber as coisas rápido. Ainda que nós não tenhamos em nós, muitas vezes, a força para mudar a situação, ao sermos diligentes em ouvir e aplicarmos a solicitação diante do Senhor, Senhor, tem misericórdia e me ajuda, eu não quero ficar assim. Certamente o Senhor é fiel para vir na nossa vida, mexer na nossa vida, desentulhar o poço, tirar as coisas que foram lançadas em cima, tirar toda a poeira, todo o cansaço, todo o desânimo, toda a acomodação e nos fazer caminhar a passos largos. Então, que o Senhor Ele renove em nós a plena certeza da esperança, né? Fazendo com que o nosso amor para com os irmãos aumente. Isso muitas vezes é uma prova na nossa vida, né? Porque numa comunidade, na medida que as interações aumentam, as interações provocam calor. Ao provocar calor, elas incomodam. E a gente tem que sempre olhar para o Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia. Queremos olhar para o alvo, queremos olhar para o Senhor, queremos prosseguir e avançar. Muitas pessoas, eles são muito ativos na obra cristã. Mas é um ativismo religioso, acho que os irmãos já ouviram falar disso, né? Ativismo religioso. O ativismo religioso é aquele negócio que a gente organiza as ações.
Você cuida do som, você cuida do local, você cuida das crianças, você cuida dos idosos, você cuida das refeições, você cuida... Está tudo montado, está todo mundo servindo. E tem muito ativismo religioso, muitas vezes. E o ativismo religioso, desassociado do amor ao Senhor e aos irmãos, não produz fruto. Só cansaço, porque todo ativismo gera cansaço. Ainda que a gente possa muitas vezes se sentir satisfeito, porque a nossa consciência nos cobra de servirmos ao Senhor, o resultado, na verdade, não é fruto que possa passar pela prova do fogo. Nós temos uma oportunidade, né, irmãos, de talvez trilhar algumas coisas muito práticas, né, que não requerem de nós muito mais do que realmente diante das oportunidades de servirmos ao Senhor. E elas se apresentam diante de nós, que nós possamos orar ao Senhor e falar: Senhor, me dá esse coração de amor, para que eu me engaje a te servir por amor. Eu quero ser tomado pelo teu amor, para te servir em amor. Sem o que, Senhor? Não quero me engajar, porque não vai adiantar nada. Você não vai enganar o Senhor, você vai enganar a si mesmo. Nós precisamos ser bastante francos e sinceros com a nossa própria consciência. Senhor, tudo por amor, nada sem amor. É duro para nós, porque muitas vezes nós somos muito práticos com as coisas. Somos muito práticos. Todo aquele que está na dinâmica da vida, você, no mundo, produz e multiplica e faz as coisas acontecerem, e muitas vezes não tem amor nenhum envolvido nisso. Você está numa empresa, o pau come, as coisas estão lá, fogo está queimando e você tem que fazer as coisas acontecer e você faz acontecer. Então, você se torna uma pessoa acostumada a realizar. Você produz, cai na tua mão, você faz. No reino de Deus não é assim. Isso não tem nada a ver com certo e errado, tem a ver apenas com a motivação. A motivação do nosso serviço ao Senhor deve ser o amor. E quando a gente tem essa postura, né, tardia, né, ele fala aqui no versículo 11 ainda, né, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de salvação. Essa diligência, ela está muito ligada a um contraposto, que é a posição de indolência, né? Você pode ser diligente ou indolente. O diligente vê a oportunidade e agarra a oportunidade. O indolente vê a oportunidade e se afasta e tem motivo para não fazer. Não deu, não pude, não consegui, não posso, não tenho tempo, não sei. E na verdade ele tem indolência para fazer as coisas. Então, nós temos que aprender a exorcizar da nossa vida a indolência, né? E aprender a dar o passo à frente para se colocar diante do Senhor para servi-lo. Mas não se esquecendo, Senhor, que o Senhor me deu um coração de amor para fazer isso. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o Senhor nos adverte, né? Que toda essa obra, toda boa obra que é gerada em nós, ela deve ser gerada como fruto do Espírito Santo. E em Gálatas 5, 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, primeiramente, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, irmãos, percebam aqui 5 filtros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filtros. 7 filtros. Podia ser 2, seria mais fácil para nós, né? Senhor, eu fiz por amor com alegria. Mas o fruto, quando é do Espírito Santo, ele é feito em amor, traz alegria, traz paz, traz perseverança. A longanimidade aqui é perseverança. Muitas vezes na vida cristã, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, as coisas para Deus, irmãos, não são imediatas. O Senhor nos prova. Ele nos põe à prova para ver se nós somos perseverantes. Às vezes a gente almeja coisas, a gente quer coisas, a gente não alcança as coisas imediatamente, e essa é a aprovação que Deus dá na nossa vida, para que a gente aprenda a lição da longanimidade, da benignidade, a intenção é benigna, da bondade e da fidelidade ao Senhor. Se você colocar as suas obras, as suas ações, no filtro de Gálatas 5, 22, e ele passa, é sinal positivo.
é sinal de que a tua ação para com o Senhor, na casa de Deus, no reino de Deus, ela é fruto do Espírito Santo. Se ela não passa em algum desses itens que está aqui, de algum desses 5, tenha certeza que você tem que rechecar a sua posição diante do Senhor. E por fim, no verso 12 ainda de Hebreus 6, ele fala, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então, irmãos, mais uma vez aqui, o autor ele nos admoesta, né? Você não consegue alcançar resultados na sua obra diante do Senhor, na obra que o Senhor quer realizar através de você, se não houver fé, se não houver paciência. E às vezes a gente fala, puxa, mas tá difícil, né? Tá difícil, então eu acho que eu vou ficar quieto mesmo, porque eu não vou passar, vou bater 3 filtros, 4 eu não passei, 3 filtros eu fiquei retido. Mas ele aqui nos orienta, né? Que a gente tem que ser imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, pela perseverança, alcançaram o prêmio da soberana vocação. Foram galardoados. E quanto a estes, a palavra tem muitos exemplos. A gente já ouviu falar dos heróis da fé, não é? No Velho Testamento, o Senhor deu exemplos de pessoas que você podia olhar o seu modelo e copiar, e ter a certeza de que estaria agradando ao Senhor. No início das primeiras eras, dos séculos da Igreja do Senhor, o Senhor nos deu muitos exemplos de pessoas que foram cerradas ao meio, que perderam tudo que tinham, que venderam seus bens, que procuraram o Senhor, que serviram ao Senhor, que foram esconjurados, queimados, apedrejados. O próprio apóstolo Paulo, por diversas vezes, chicoteado. Nós temos pessoas que foram exemplos. Talvez a gente não consiga ser exemplo na mesma magnitude, porque a cada um o Senhor Deus dá uma porção daquilo que Ele espera de retorno. Mas, de toda forma, nós temos os exemplos para nós. Ainda hoje, na era que nós vivemos, né? Falar, então vou viver do passado. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi. Não, o passado deixou para nós os heróis. O passado deixou para nós os heróis das primeiras eras, dos primeiros séculos da igreja. E o presente nos traz muitas pessoas que têm servido ao Senhor por amor. Então, quando a gente olha o cenário do mundo hoje, a gente sabe que existe a igreja perseguida. Existem aqueles que estão perdendo suas casas, suas vidas, suas famílias, sua esposa, seus filhos, por amor ao Senhor. Porque se assim não fosse, você fala, não, tocou na minha família, eu desisto. Pode levar, agora chega. Eu fui até o ponto que deu, não vou seguir mais. É o suficiente, eu já servi muito ao Senhor, eu já fiz muitas coisas, o Senhor sabe que eu amo, mas é demais, eu não posso entregar o que está me sendo solicitado. Mas ainda hoje, o Senhor nos dá exemplo de pessoas que o servem e que o buscam e que são para nós modelos. Então, eu encerro aqui, né, esse segmento da palavra, né, tentando então agora mostrar aos irmãos, né, que os irmãos vinham numa situação difícil em Hebreus, eles estavam num momento complicado das suas vidas, quer seja do ponto de vista material, social, sendo perseguidos. Eles decaíram da posição em que eles já tinham alcançado no que tange ao conhecimento da palavra do Senhor e das suas verdades. Eles se tornaram como meninos carentes de leite, e como meninos eles foram fustigados pelo vento e começaram a cair e perder a graça diante do Senhor. Então o Senhor vem de maneira, primeiramente, vamos assim dizer, pela dor, alertando-os de que eles poderiam chegar ao fim da carreira sem ganhar galardão, ter as suas obras queimadas no fogo e não vir a ganhar o galardão. E por outro lado, nesses versículos que se iniciam agora, a partir do versículo 9 até o 12, por intermédio do encorajamento, né? Por um lado, ele fala, ó, cenário ruim é que você pode chegar no final da obra cristã e você não ter o que apresentar ao Senhor. E você ainda passar talvez por trevas e ranger de dentes, passar por situações de incômodo diante do Senhor. Por outro lado, se vocês escolherem as coisas melhores relativas à salvação, há um caminho a ser trilhado. Um caminho de amor, de fé, de perseverança, de apego à palavra do Senhor e à sua obra.
Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos, porque todos nós, eu creio, carecemos desse encorajamento, né? Carecemos desse impulso para que a gente não pare na nossa jornada cristã. Então, um dos pontos chaves aqui também é, nós não podemos parar e virar assistentes, ouvintes e assistentes. Sou ouvinte de reuniões e sou assistente de reunião. Sou ouvinte da palavra e sou, né, aquele espectador das coisas que se desenrolam. E ao perceber isso, e tomar a iniciativa de falar, Senhor, me tira dessa indolência, mas o faça por amor à tua pessoa. Amém.